A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala sobre banco de dados são principalmente as queries SQL, que são queries, aquelas queries gigantes com um monte de palavra em maiúsculo. É a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de banco de dados. Pensando nisso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ORM, sendo o ORM uma ferramenta, uma maneira de se usar conexões com banco de dados e queries SQL mais simples. E é esse cara que vai estar facilitando demais a nossa vida na maioria aí das linguagens. Esse cara, ele é um Object Relational Mapping. Então, o que esse cara faz? Ele relaciona a nossa orientação objeto feita no código com o nosso banco de dados. Ou seja, esse cara consegue entender que um model, eu posso dar insert a partir desse model no meu banco de dados. Ou seja, como um model de usuário, de posts, de qualquer coisa, eu posso fazer uma inserção dele direto no banco. Por que que a gente teria que ter esse cara dentro do nosso código? Esse cara facilita as nossas queries. Então, o que que ele faz? A nossa aplicação vai, por exemplo, aqui, a gente vai chamar uma rota do método post, por exemplo, para inserir algo na rota de postagens. Esse cara vai pegar o modelo, vai pegar um repositório do ORM e vai dar um ponto insert. E o que que o ORM vai fazer? Ele já vai identificar tudo que tem naquele model daquela classe que a gente está criando e vai dar um insert no banco de dados direto. A gente não vai ter que fazer toda a query direto. A gente não vai ter que fazer insert, posts, values, botar todos os valores. Então o ORM faz tudo isso por baixo dos panos. Ele faz toda essa query e joga lá no banco de dados. Então, ao invés de a gente escrever tudo isso aqui, por exemplo, que está aqui embaixo, select, nome, profissão, from participante, a única coisa que a gente faria é passar o model participante.show, por exemplo, ou .list, all, enfim, para a gente fazer todas essas listagens. E aqui a gente poderia passar parâmetros que a gente quer específico e tudo isso o ORM vai facilitar para a gente. Então vamos ver isso no código, como é que fica, como é que esse cara fica no código direto. Aqui eu tenho uma aplicação bem simples em Node, não fiquem presos aqui na linguagem, que a linguagem aqui é o de menos, o que mais vai importar é o que o ORM está fazendo. Então eu vou vir aqui na camadinha de models, a gente tem um model de postagens. Esse model foi criado a partir do próprio TypeORM, então o TypeORM vai entender que isso aqui é um model para ele. E ele usa essa arquitetura de decorators. Isso não precisam se preocupar, é algo específico do TypeORM. Mas aqui, a gente está definindo a geração da coluna, a gente passa todas as colunas aqui bonitinho. E na hora de criar, no nosso controlador, nosso controller, o que a gente vai fazer? Aqui no nosso post controller, a gente vai ter o método create. Ele instancia um get repository passando os posts, ou seja, ele vai pegar aquele model que a gente tem de postagens e vai adicionar dentro desse get repository. Isso vai fazer com que o nosso TypeORM entenda que aquele model existe e que esse repositório vai poder fazer todas as operações que ele deve ou que ele deveria fazer no banco de dados. Ou seja, ele vai poder listar, fazer create, save, tudo que ele precisa. Pegando esse post repository, a gente está passando um ponto create, passando aqui os atributos. Então, ao invés de a gente escrever insert, tudo aquilo na mão, ao invés de a gente estar aqui insert into posts, values, passando tudo direto, a gente tá só dando um ponto create e ele já tá inserindo tudo bonitinho. Vamos tentar ver o que esse cara tá fazendo? Aqui eu deixei separadinho aqui na tela pra gente o Insomnia, que a gente vai estar testando essa rota, e aqui na esquerda a gente tem o servidor. Eu vou executar uma rota get e no TypeORM eu deixei configurado para ele logar tudo que ele tá fazendo. Então eu vou chamar essa rota get. Vamos ver o que ela vai fazer? Então, chamando a get, ele imprimiu um negocinho ali, mas antes disso, vamos olhar aqui no VS Code. A gente está pegando o repositório da mesma maneira que a gente fez ali em cima e dando um ponto find, ou seja, ele vai encontrar qualquer postagem ali. Então agora vamos ver o que ele imprimiu aqui pra gente. Aqui no nosso terminal, deixa eu até aumentar ele um pouquinho aqui, ele jogou aqui pra gente uma query SQL, ou seja, ele está mostrando pra gente tudo que o TypeORM está fazendo por baixo dos panos. Aquele ponto find, aqui por trás, o que ele está fazendo? Ele está dando um select, chamando post.id, passando um alias para ele, tá pegando post, tá pegando o título aqui, o conteúdo da tabela posts. Então, vamos ver o que ele faz numa criação. A gente pode ver aqui, executando. Ele criou uma transaction, ou seja, ele tem algumas otimizações que ele mesmo faz por trás dos panos. Porque, por exemplo, digamos que esse create desse um problema. Ele starta essa transação. Se no meio do create ele der problema, ele dá o rollback para não ter um dado inserido errado no banco.
Então, ele já faz algumas preparações que facilitam coisas pra gente. Pra gente não ter que fazer isso na mão. O TypeORM por trás já faz isso de transação. E se der certo, beleza, ele comita e salva no banco de dados. E aí sim, a gente vai ter tudo bonitinho lá salvo. E tudo isso feito pelo TypeORM. A gente pode ver aqui, Insert into Posts, ID, Title, Content. E os valores que a gente está passando. Aqui no meu Debeaver eu posso até ver na tabela. Vou abrir aqui o Debeaver. Aqui tá um pouquinho pequeno, mas está mostrando aqui as duas. Tem uma aqui antes, que eu já tinha criado uma, mas tem a nossa tabela aqui criada bonitinho. Tem tranquilo. E tudo isso, claro que aqui é uma query bem simples, mas se fosse um find mais complexo, ia logar 1 milhão de coisa que o TypeORM faz bastante coisa aí por trás dos panos para deixar mais otimizado pra gente. Mas esse cara é muito massa e facilita demais a gente tá fazendo tudo isso por trás, por baixo dos panos, fazendo tudo na mão, a gente tendo que fazer todas essas queries direto. Então, relembrando aqui o que a gente viu. O ORM, ele é... Eu vou até abrir um documentinho aqui. Então, lembrando aqui, o que é o ORM? O ORM é um Object Relational Mapping. Ou seja, ele faz o mapeamento de objetos relacionais. Ou seja, então nesses bancos que a gente está mais acostumado, MySQL e Postgres, o ORM ele faz uma relação entre o objeto e essa camada de tabelas relacionais dos nossos bancos de dados. Ou seja, ao invés da gente trabalhar nessa camada de banco, fazendo insert, delete, update, tudo na mão, o ORM ele facilita para a gente trabalhar direto na camada de objeto. Então, a gente consegue pegar o nosso objeto e fazer uma inserção, um update, um delete, direto com aquele objeto que a gente criou, com a orientação objetos que a gente está muito acostumado a trabalhar, que é a mais abrangente aí no mercado. Com esse mapeamento, esse cara vai facilitar bastante as nossas queries. E, com tudo isso, além de que, com o ORM, a gente abstrai essa camada de banco de dados. Ou seja, eu codando aqui o meu ORM, eu não preciso saber se é um MySQL, se é um Postgres, se é um MariaDB, o que é. Eu uso direto o ORM para isso. Mas, como tudo na programação, nada é bala de prata. E esse cara pode acabar... em momentos com queries muito complexas, com muitas coisas muito específicas, o ORM pode ser muito menos performático e não entender muito bem todos esses relacionamentos muito complexos. Claro que a gente pode fazer queries na mão com o ORM, mas em queries muito complexas, da gente usando ele, ele pode causar alguns problemas. Além de que faz o programador desacostumar a fazer query normal. É claro que é obrigação e tem que ser obrigação de todo programador entender o que está acontecendo por trás de algumas libs, para a gente saber o que está acontecendo no mínimo, para a gente não ter esses problemas. Então, o ORM ele acaba enferrujando um pouco a gente. Claro que ele facilita e deixa muito mais rápido o desenvolvimento. Ele acaba criando uma, talvez, dependência ao ORM. Então, alguém que sempre codou em ORM e nunca fez uma query SQL, vai ter muita dificuldade na hora que der algum problema, que der alguma treta no ORM, não vai saber o que fazer para resolver. Como os seus pontos positivos e negativos, mesmo assim, ORMs são amplamente utilizados, são naturalmente usados hoje em dia, por ter essa versatilidade e essa velocidade no desenvolvimento. Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, mostrar essa ferramenta que já é muito utilizada, algo que facilita muito a gente como desenvolvedor. Então é isso, valeu devs, até a próxima, falou!